Você acha que existe espaço para opinião no skate? E aí, tudo bem? Eu vou fazer esse vídeo aqui um pouquinho sem pauta, sem ter escrevido nada, mas pensando ainda nesse assunto. Esse assunto originalmente eu fiz um texto para ismo.mov, que é a plataforma de conteúdos que eu estou trabalhando ultimamente, né? Falando de vários assuntos, não só sobre skate, mas skate é um dos assuntos que a gente fala lá também. Já fiz artigos sobre futebol, sobre estilo, sobre comportamento, música, hardcore, enfim, sobre várias coisas. Outras pessoas muito legais estão trabalhando nele também, Thiago Moraes, Hylon, Teodoro, enfim, pessoas muito legais estão trabalhando nessa nova plataforma de conteúdo. E para ela eu fiz esse texto chamado Existe espaço para opinião no skate? Exatamente o mesmo o mesmo título desse vídeo aqui. E nela eu chamei pessoas muito legais do skate, né, que eu considero pessoas muito legais do skate, muito importantes para a opinião do skate, jornalistas, pessoas que trabalharam em mídias ou que têm suas próprias mídias, e que eu considerei muito importante para estarem nesse artigo para a gente poder falar sobre esse assunto. Então chamei a Pipa Souza, Elga Simões, chamei o Douglas Prieto, Felipe Fel e o próprio Thiago Moraes, que também é da ISMO. Então para mim foi importante trazer essa mesma pergunta, se existe espaço para opinião no skate. Eu fiz duas, na verdade, para eles, né? Se existe espaço para opinião no skate e quem que pode opinar, né? Quando o assunto é skate. E no texto a gente tem a opinião deles e aqui nesse vídeo você vai ter a minha. E se você acha que existe espaço para opinião no skate, não acha, enfim. Cola aí que a gente vai trocar essa ideia hoje. Se você tá chegando agora no Trocando Manobras, já se inscreve, deixa seu like aí e espera o final do vídeo para comentar. Quero ver sua opinião também, né? Já que a gente tá falando de opinião aqui. O Trocando Manobras é um site que não tem uma periodicidade muito grande, mas que quando chega a gente tenta trocar ideias sobre skate, fazer essas conversas do skate irem além, né, do que só das manobras, certo? Porque se depender de manobra também estamos fodidos, que não é o nosso forte. Mas enfim, vamos lá. Existe espaço para opinião no skate? Quando eu me fiz essa pergunta, né, na verdade eu me fiz essa pergunta por alguns motivos. Eu acho que nos últimos anos a gente tem um espaço muito grande para manobras nas redes sociais, que é o skate mais acontece, né? E em contrapartida tem pouco espaço para reflexão no skate. E não é que não tem espaço, mas a gente tem ido para um lado muito mais de performance e pouco de reflexão e de conversas no skate. Que eu acho que há pouco tempo atrás, não muito tempo atrás, era mais frequente, né? A gente tem as grandes mídias. A gente tem duas grandes mídias hoje no Brasil, né? Se a gente for parar para pensar, né? Que é a 100% e o Black Media. O Black Media tinha um espaço de coluna de opinião antes, que faz tempo que não tem. E em contrapartida, a 100% também tinha um espaço de colunistas, que até eu fui colunista da 100 por bastante tempo, quase 10 anos. E também não vejo ter também muito mais, quando eles fazem ali as edições impressas, tem também, mas é um espaço que ficou defasado em meio a outros espaços, outros programas que os caras soltaram, enfim. Quando eu troquei ideia principalmente com o Fel, né, da Black Media, ele me trouxe uma visão muito legal, né? Ele falou, pô, todo conteúdo que a gente bota, a gente tá emitindo uma opinião. Se a gente acha um moleque da hora andando de skate, é uma opinião nossa que ele é da hora andando de skate. Se a gente apoia um vídeo que tenha samba na trilha sonora, é uma opinião nossa que aquilo é legal também. Eu concordo, mas às vezes eu acho que ainda falta um pouco dessas conversas um pouco mais densas acerca do mercado de skate, né? E aí eu comecei a refletir sobre isso e comecei a refletir se as plataformas que a gente permeia, né, nesse mundo, se elas permitem também ter esses espaços para reflexões mais densas. A gente vê que, por exemplo, no Instagram, a gente tem vídeos que são promovidos mais, né, que são entregues para mais pessoas, com até determinado limite de tempo ali, 1 minuto e meio e tal. Vídeos maiores que esse, que geralmente trazem uma reflexão, eles não são tão entregues assim para a galera. Então, as plataformas que a gente atua, elas estão nos podando ali, talvez, e isso foi até um papo que a Pipa trouxe ali no texto, né, no artigo que está lá na ISMO, que também, né, as plataformas que a gente atua hoje, elas talvez nos limitam de entrega e de performance que antes a gente não tinha tanto esse apego e hoje talvez a gente tenha para chegar em mais gente, para atingir novas pessoas, enfim. Aliado a isso, eu também comecei a pensar que opinião no skate é uma parada muito difícil, né?
Quando a gente fala de opinião, não tô falando aqui de racismo, não tô falando aqui de homofobia, não tô falando aqui de fobias sociais que a gente, né, não estamos falando disso. Estamos falando de coisas que fazem a gente crescer ou de tendências que não necessariamente são tão legais e a gente fala sobre elas, sobre, enfim, críticas construtivas, sobre análises que poderiam melhorar, né, o skate, a performance e aquilo que a gente está tendo. Essas opiniões, a gente tem espaço para elas, né? Uma vez que o skate ele é muito de ego, né? Uma vez que o skatista por si só ele tem que fazer seu corre só quase sozinho. E aí quando ele se junta com a galera, é o ego da galera, é o ego dele mais o ego da galera, enfim. É um espaço um pouco difícil de permear nas opiniões que são contraditórias ou contrárias àquilo que a pessoa botou ali, né? Eu vou dar um exemplo sem nomes porque é um exemplo comum, assim. Será que existe um espaço, por exemplo, para falar, putz, cara, se, por exemplo, uma manobra que o cara deu, colocou na videoparte e ele deu essa manobra e colocou o pé no chão, né? E tipo, não trouxe ele. Será que existe espaço para a gente poder analisar essa manobra e falar, putz, eu daria de novo e tal, não sei o quê? Enfim, todos esses pensamentos que vão além do elogio, né? Porque quando a gente também fica falando, pô, a pessoa marretou, a pessoa anda pra caralho, pô, não tem espaço pra pessoa no mercado. Eu acho que é um pouco raso ali, né? A gente só elogiar, existe espaço sim. Mas e esse outro lado, né? Essa crítica construtiva, ou esse espaço de denúncia, ou esse espaço de opinativo ali no skate? Existe essa abertura para a gente ter esse tipo de conversa no mercado de skate? E um terceiro ponto, que é o ponto da segunda pergunta que eu fiz para a galera do texto, é quem que pode opinar no skate, né? Porque, na verdade, assim, a gente tá tendo uma transição de mídias ali, né? O Instagram e o TikTok sendo o maior lugar onde vive o skate, né? A ação do skate. Em contrapartida, as revistas e sites de skate, elas não são tão populares assim hoje em dia. E a gente tem comunicadores ou criadores de conteúdo que de fato dão opinião ali de skate, mas às vezes eles não são a pessoa que mais fez pelo skate ou que mais tem uma bagagem no skate ali, né? Tem pessoas que, por exemplo, trampam de uma coisa, mas tem ali uma mídia ou... Eu nem vou dizer mídia, mas um canal de conteúdo de skate que ele vai lá e dá a sua opinião e tal, e enfim, e também é uma pessoa que está emitindo opinião no skate e às vezes consegue chegar em muito mais gente do que a revista chega, do que a mídia de skate chega, e essa pessoa por si só dando opinião lá na frente da webcam, na frente do celular, ela consegue dar a sua opinião e chegar em mais gente. E aí eu trouxe esse questionamento assim de quem que pode dar essa opinião no skate, né? Já que existe um espaço esquisito para dar essa opinião, será que nós, comunicadores de skate, estamos conseguindo fazer essa transição, sabendo falar com a geração Z, sabendo falar com outras gerações? Ou a gente tá, tipo, com o pé atrás e não tá dando opinião? Enfim, vou tentar refletir um pouco sobre tudo isso. Isso que eu cheguei até agora são só os questionamentos. Agora eu vou chegar nas respostas que eu tenho na minha cabeça. A primeira pergunta é, existe espaço para opinião no skate? E eu acho que existe sim espaço para opinião no skate. Tanto é que existe que quando a opinião existe, a gente discute muito sobre ela, né? São raros os momentos onde a gente vê uma opinião de skate, até mesmo essa pergunta se existe espaço para opinião no skate, e a gente não quer opinar, né? O skate é feito de conversas, né? Muitas coisas no skate elas melhoraram através de conversas. Então, é necessário que essas conversas continuem existindo, esse espaço de opinião e de debate continue existindo para que a gente possa cada vez mais progredir na nossa atividade. O skate não é feito só de manobras, né? Se fosse só de manobra, a gente estaria, tipo, mano, benzaço. Mas se a gente parar para pensar, a gente tem performance, mas não tem mercado, não tem espaço de mídia. Enfim, né? O skate hoje é fraco, o mercado de skate. Então, se a gente não discutir sobre isso, não falar sobre o mercado de skate, talvez daqui uns anos a gente tenha um skate na mão de pessoas que não andam de skate. Então, eu acho que sim, existe espaço para opinião do skate. Cada vez mais é necessário que a gente converse sobre skate. E, enfim, eu acho que essa é uma parada que, se a gente perder esse espaço para opinião, seja para a plataforma que a gente está, né, por causa do algoritmo, ou seja, porque a gente está se podando, se moldando, fudeu. Uma outra parada que muita gente pensa, né, é que as mídias de skate,
elas acabam se fechando ali para opinião, não dão opinião ou não emitem opiniões por causa das suas relações comerciais com outras marcas no mercado. E de fato isso acontece, cara. Eu acho que todo lugar acontece, eu acho que em qualquer mídia acontece. Não é a parada mais interessante, falando jornalisticamente, imparcial do mundo. Não acho que seja, mas também eu não tô falando nem de outras, tô falando da gente trocando manobras mesmo. Já rolou muitas vezes da gente dar opinião em portas serem fechadas e, tipo, por mais que a gente tivesse certo ou errado, enfim, a parada não é nem essa, a gente entendeu que tem que jogar um jogo no mercado sim. E isso é uma parada curiosa, né? É claro que você tem que saber falar, né? Eu acho que uma coisa, por exemplo, a vez que rolou da gente falar uma merda assim e melar nossa relação no mercado, a gente falou bosta, tá ligado? Se tivesse falado de outra forma, talvez a coisa seria legal. Ou você tem que saber falar. Se você tem uma opinião contrária, uma opinião que você acha polêmica, ou que você acha que seja uma opinião que vai chegar em alguém, atingir o trabalho de alguém de alguma forma, eu acho que tem que saber falar e sempre sendo construtivo. Não adianta, acho que só jogar bomba e sair fora e, sei lá, né, não propor ali talvez uma solução ou uma ideia que você tenha. Eu acho que tem um pouco disso sim. Eu acho que muitas mídias elas têm relações comerciais que se elas não tivessem, talvez elas nem existiriam. Talvez se a gente aqui não tivesse tido uma relação comercial com uma grande marca de tênis por muitos anos, que hoje a gente não tem mais, a gente não existiria, né, até então. E, cara, e outra coisa, né? Aí eu falo por mim também, eu tô só falando, trocando manobras, nem tô falando de outras. É muito treta viver de skate no Brasil, então às vezes também a gente tem que abrir um pouco o espaço do hater ali, tirar o hater que existe dentro da gente para poder, pô, pelo menos fazer o que a gente gosta e viver de skate da melhor forma. Talvez você que esteja vendo isso, talvez falando assim, pô, vocês são uns vendidos, vocês são uns merda, não sei o quê. E tipo, cara, tudo bem você pensar assim também. Também acho que poderia ser de outra forma, a gente poderia ser só romântico, mas eu acho que o único jeito de ser muito romântico no skate e ser opinativo e tudo mais é quando você não depende tanto dele financeiramente, né? Quando você depende um pouco dele, você tem que saber jogar o jogo, assim como qualquer indústria, tá? Não é só o skate, não. O skate é muito apaixonante, o skate mexe com nossa emoção, mas é uma indústria, então você tem que saber jogar o jogo da indústria, sim. E aí a gente entra na segunda pergunta, que é quem que pode dar opinião no skate, né? E aí seria muito mágico se eu chegasse aqui e falasse todo mundo pode opinar, que seria a resposta que eu adoraria dar. Mas eu acho que assim como as pessoas que responderam o texto ali na ISMO, eu concordo em partes e até também, claro, eu concordo porque eu também tenho um lado nisso, que é a pessoa ter que ter construído alguma coisa no skate para ser relevante. Opinar todo mundo pode, mas se aquela opinião é válida, ou ela é construtiva, ou ela tem... As opiniões têm pesos, né? Assim, eu acho que o Fel falou isso ali na entrevista e eu concordo. É diferente eu falar de manobra, é diferente o Fábio Cristiano falar de manobra. Esse foi o exemplo que o Fel deu e eu concordo super. É diferente eu falar de manobra e é diferente o Everaldo Marques falar de manobra que não manja nada, mas narrou as Olimpíadas. São pesos diferentes, certo? Então eu acho que todo mundo pode opinar, mas a gente como espectador também tem ali um certo... Tem que ter um pouco de discernimento na hora de, né, entender quem que está passando aquela mensagem. É fácil? Não é fácil. Só porque o cara fez um vídeo ali, ou tem um canal que faz reacts, ele tem um peso tão igual ao cara que tem 30 anos de mercado de skate e está inserido dentro. Eu acho que são pesos diferentes. Tem muita gente que está fazendo conteúdo de skate que não necessariamente vive o mercado de skate ou vive as nuances do skate. Então as pessoas têm um pensamento muito apaixonado e eu adoraria ter esse pensamento apaixonado. Falo aqui em casa direto que ignorância é uma bênção. Não queria saber tanto que eu sei do mercado de skate para poder ter esse pensamento apaixonado. Então, algumas coisas a gente tem que entender os pesos ali. Essa pessoa tem noção do que ela está falando
Não tô falando nem de ser sem noção, tá? Eu tô falando de estar inserido naquele mercado, estar inserido naquela prática, naquela atividade de uma forma que ela vai entender ali as nuances que acontecem, do porquê daquela coisa ser assim, do porquê do azul ser azul, do amarelo ser amarelo. Então a gente tem que também medir os pesos das coisas. Mas na hora que chega ali na rede social ou aqui no YouTube, tem gente que tá vendo esse vídeo agora se perguntando: quem é você para estar falando isso, tá ligado? É difícil mensurar o corre da pessoa, ou o que ela fez pelo skate naqueles 30 segundos de vídeo, naqueles 5 minutos, 10 minutos de vídeo ali, enquanto espectador, né? Então a pessoa pode ver os vídeos das pessoas que estão fazendo conteúdos hoje em dia e se sentir impactado sobre aquilo, e aquilo ser a grande verdade ou não para aquela pessoa. Eu não acho ruim que tenham novos criadores de conteúdo. Eu acho que o skate tem que se renovar, né? Eu falava muito, assim, brincava nada, eu falava mesmo. Uns anos atrás eu falava: cara, eu sou a pessoa mais nova das redações das mídias de skate. Eu continuo sendo, se pá, tá ligado? Então as mídias têm que se reciclar, sim, tem que ter novas vozes, tem que ter novas pessoas. Se essas pessoas estão fora do skate e falando de skate, elas podem ser trazidas para dentro, só que existe também um certo... A gente não quer largar o que é nosso. Se tá difícil pra gente ganhar dinheiro, a gente não quer que outra pessoa venha e talvez tome o nosso lugar. Tomar não, porque ninguém faz o trampo de outro, né? Mas existe uma certa resistência do mercado, isso sempre existiu, na minha visão sempre existiu, existiu comigo, vai existir com outras pessoas, de ter novos formadores de opinião, de ter novas pessoas falando de skate de uma forma relevante, de uma forma que seja inserida no mercado. Existe uma resistência do mercado para isso também. Quando eu pensei nesse texto, eu pensei muito no skate comentado, tá ligado? Acho que ele é uma voz nova, né? Uma voz que trabalha de uma forma que a gente não fazia antes, que era fazer react das coisas ou ver vídeos e dar a opinião dele nas coisas. E acabei, tipo, pensando muito nele, assim. Eu acho que existe uma resistência grande para as coisas que ele tem trazido. Ao mesmo tempo tem uma abertura grande também de pessoas. E aí, claro que assim, eu acho que uma coisa é quando a gente elogia o outro e marca o outro elogiando, falando que tá andando pra caralho. Eu acho fácil também da galera abraçar. Ao mesmo tempo, ele também fala de coisas que ele acha esquisito, assim, principalmente do mercado norte-americano e tal. Então é interessante, assim, que tenham novas pessoas fazendo isso, sabe? O Eu Sou Skatista também é um cara que entendeu um pouco as redes sociais e tem feito ali seus vídeos. Ele faz vários vídeos de denúncias, uns que até atingem órgãos públicos e tudo mais. E é interessante que existe uma resistência com ele também, existe uma resistência de linguagem, existe uma resistência ali da pessoa ser inserida no skate ou não. Então, sim, eu pensei nessas pessoas quando eu fiz esse texto, porque a gente acho que está vivendo uma transição, e eu acho que também existe um ponto que essa outra geração, que é uma geração mais analógica, uma geração mais do impresso, principalmente, ela tem uma certa dificuldade de ser essa geração que está falando na internet, ou abrir um vídeo e fazer um react e tal, não sei o quê. Acho que tem tudo isso, sabe? Acho que a gente às vezes também se censura muito por entender as nuances dentro do mercado de skate, e por bem ou por mal. Acho que tem gente que vai ver esse vídeo e vai falar: porra, mano, vocês estão fazendo tudo errado, vocês estão se censurando, tem que falar e tal, não sei o quê. Concordo, mas ao mesmo tempo a gente entende quem não faz, tá ligado? Enfim, é um pouco de tudo isso que eu pensei, né, para fazer esse artigo. Quis trazer um pouco desse momento de mercado que a gente vive também, de tipo de instabilidade. E aí a gente vê essa instabilidade até também nas mídias e nas pessoas que poderiam falar sobre skate e tal. Eu não tiro também a minha responsabilidade disso. Acho que o Trocando Manobras é muito instável. Tem dia que tem 3 vídeos, tem dia que tem meses que não tem nenhum, enfim, né? Acho que é difícil também, mas é um pouco disso, cara. A gente não ganha dinheiro aqui, tá ligado? Vou ficar também chutando aí o mercado, ou tipo falando coisas e mais coisas, sendo que, pô, talvez eu feche portas que hoje estão abertas aí, né?
Enfim, é complicado, tá ligado? Talvez esse vídeo seja... não seja o que a pessoa vai olhar e falar, tipo, pô, mano, vocês estão certo, talvez a gente esteja errado em muitos pontos. E de novo, né, não tô, quando eu falo a gente, tô falando de Trocando Manobras só, não falo de outras mídias, é o que a gente vive como Trocando Manobras. Então, acho que sim, respondendo tudo isso, acho que sim, existe espaço para opinião no skate. Acho que sim, existe espaço para novas pessoas, a gente tem que ser um pouquinho mais aberto para essas novas pessoas. E acho que sim, também existe uma série de transformações digitais e não digitais rolando que impactam diretamente aí na forma como a gente lida com as opiniões do skate. Certo? Eu não sei se esse vídeo ficou muito claro. Como eu disse, eu fiz um vídeo meio sem pauta, se baseando no texto que eu fiz lá para ismo.mov. Recomendo a você seguir ismo.mov no Instagram, o site também é ismo.mov. Ali eu falo de várias paradas, outras pessoas muito legais falam de várias paradas, um site de conteúdo geral, não só de skate. Tem artigos muito legais que eu fiz fora do skate lá, eu recomendo, tipo, eu acho legal, né, pelo menos. Espero que você goste também. E espero que você termine esse texto opinando aí nos comentários também, porque existe espaço sim para opinião. Certo? Trocando Manobras fica por aqui em mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever nas redes sociais. Não se esqueça de dar o seu like aí se você gostou. Se você não gostou, tá, dá o dislike, né? Vou fazer o quê? Tá ligado? Mas siga a gente lá em @Trocando Manobras nas redes sociais e é nóis. Valeu!